Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo de Lições Fraternais. Continuando na leitura do livro Religião dos Espíritos, hoje nós chegamos no capítulo 68, Materialismo. Como eu falei na semana passada, que nós estudamos os materialistas, hoje nós vamos estudar o materialismo, né? Que é o texto do Emmanuel, do livro Religião dos Espíritos. E só deixando aquele recado, para você que não conhece a Rádio TV Fraternal, primeira vez que está vindo, seja muito bem-vindo. E não esqueça, dá uma passeada lá pelo site da Rádio TV Fraternal, fraternal.net.br. Dá uma passeada pelo site, tem muito conteúdo, não tem só programa, tem palestra, tem texto, tem música boa, tem de tudo um pouco. Então, muito improvável que você não ache alguma coisa que seja para te elucidar, que seja para te confortar, para te esclarecer dentro de tanto conteúdo que a Rádio TV Fraternal. E a Rádio TV Fraternal está em todas as mídias sociais. Então, de qualquer forma, tem uma maneira de você ouvir a Rádio Fraternal. Combinado? Vamos lá. Capítulo 68, Materialismo. Para dissipar a sombra do materialismo a espessar-se no espírito humano, é forçoso evitemos a atitude daquelas autoridades da antiga Bizâncio que discutiam bagatelas enquanto os inimigos lhe cercavam as portas. Reconhecendo a impossibilidade de vincular essa anomalia às raízes da ignorância, de vez que o epicurista é, invariavelmente, alguém que se prevalece da cultura intelectual para extrair da existência o máximo de prazer com o esquecimento da responsabilidade, interpretemos o materialismo como sendo enfermidade obscura, espécie de neoplasma da mente, a degenerar-lhe os mecanismos. Da tumoração invisível surge a violência e a crueldade, a desumanidade e o orgulho por metástases perigosas, suscetíveis de criar as piores deformidades do mundo. E tanto quanto a ciência médica ainda encontra dificuldades para definir a etiologia do câncer, surpreendemos de nossa parte os maiores entraves para explicar a causa de semelhantes calamidade, porquanto, sendo a ideia de Deus imanente em todas as leis do universo, não é compreensível se isole voluntariamente a razão de sua origem divina. Convençamo-nos, porém, de que todo o desequilíbrio do espírito pede, por remédio justo, a educação do espírito. Veiculemos, assim, o livro nobre, estendamos a mensagem edificante, acendamos a luz dos nossos princípios nas colunas da imprensa, utilizemos a onda radiofônica auxiliando o povo a pensar em termos de vida eterna. Relatemos as nossas experiências pessoais no caminho da fé, com desassombro de quem se coloca acima dos preconceitos. Amparemos a infância e a juventude para que não desfaleçam a míngua de assistência espiritual. Instruamos a mediunidade, aperfeiçoemos nossos próprios conhecimentos através da leitura construtiva e imediata. Instituamos cursos de estudo do Evangelho de Jesus e da obra de Allan Kardec em nossas organizações, preparando o futuro. Ofereçamos pão ao estômago faminto e alfabeto ao raciocínio embotado. Plantemos no culto da caridade o culto da escola e, sobretudo, considerando o materialismo como chaga oculta, não nos afastemos da terapia do exemplo, porque, em todos os climas da humanidade, se a palavra esclarece, o exemplo arrasta sempre. Muito bem. Capítulo 68, Materialismo, faz alusão à questão 148 do Livro dos Espíritos. E qual foi a pergunta de Allan Kardec nessa questão? Ele fez assim: não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? E qual foi a resposta? Vamos lá. Não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. É o homem que deles tira uma falsa consequência, pois ele pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. O nada, aliás, os apavora mais do que eles se permitem aparentar. E os espíritos fortes são quase sempre mais fanfarrões do que valentes. A maior parte deles são materialistas porque não dispõem de nada para preencher o vazio. Diante desse abismo que se abre entre eles, mostrai-lhes uma tábua de salvação e a ela se agarrarão ansiosamente. Temas parecidos pelo nome, mas cada qual na sua aplicação. Nós vimos na semana passada a questão dos materialistas, que são aqueles que só acreditam na ciência, que só acreditam nas coisas materiais, naquilo que se pode tocar, naquilo que se pode ver, naquilo que é palpável, digamos assim, né? Porque todos nós temos um pouco de São Tomé. Nós só acreditamos quando vemos, nós só acreditamos quando estamos naquela situação.
Mas a gente tem que começar a compreender que existe muito mais entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia, como se diz, não é verdade? E aí a gente tem que começar a parar para perceber, porque sempre tem algo que nos diz alguma coisa que acontece, a gente busca uma explicação, mas sabe que muitas das vezes a ciência não vai poder trazer a resposta para aquilo, ou se traz, não preenche de forma plena, porque fica algo no ar ainda de um questionamento, de uma dúvida nossa. E o tema de hoje que ele está falando, né, do materialismo, como Emmanuel coloca, que é a chaga. E o Allan Kardec, ou seja, uma doença, o que Allan Kardec colocou era assim, que então o ensino devia ser focado para o lado espiritual. E aí a resposta dos espíritos foi enfática. Na verdade, não é o ensinamento que leva para o materialismo, não é o ensino, é que o homem, aprendendo, ele quem foca o seu estudo, ele quem foca o seu interesse no materialismo. Então o ensino é amplo para todo mundo. O conhecimento é geral para todo mundo, mas aquilo que faz a interpretação é cada um de nós. Cada um de nós faz uma interpretação. Quantos não existem que fazem interpretação acerca do Evangelho de Jesus de maneira equivocada? Para quê? Para oferir algum lucro, para oferir alguma vantagem, enfim, o que seja. Ou seja, deturpou a origem da mensagem com algum interesse material. Está entendendo? Dessa forma. Então, por isso que ele diz aqui que depois se apega a qualquer tábua de salvação. Porque quando tira a razão dele, quando ele não encontra respaldo para aquilo que ele procura resposta, e que é do lado espiritual, ou seja, aquilo que ele busca no materialismo, ele não encontra, e está do lado espiritual, mas ele jamais faz ideia, porque ele é materialista, ele é apegado ao materialismo. O que acontece? Entra em desespero, porque não tem estrutura. Aquilo que o Evangelho fala, de fé robusta, não acredita em vida futura, não acredita que aqui passará as coisas, o que tem hoje está nas tuas mãos, mas amanhã pode estar nas mãos de outros. Então não tem essa percepção, essa sutileza de compreensão. Então, se apega a qualquer coisa com sentido de salvação, quando a salvação é, na realidade, cada um por si mesmo. É o que eu faço da minha vida, o que você faz da sua vida, conforme a interpretação que a gente faz da vida, conforme a interpretação que a gente faz daquilo que a gente aprende. E como eu quero conduzir isso. Então, se eu quero conduzir tudo aquilo que eu aprendo para o materialismo, eu sou um materialista. Agora, se eu vejo que sim, não sejamos hipócritas, é necessário o materialismo aqui também, mas não exacerbado, não desequilibrado, como dissemos na lição passada, porque quando descompensa, quando há o desequilíbrio, aí é a desarmonia. Então, é necessária a compreensão, é necessária a ciência, é necessário o dinheiro, é necessário angariarmos fundo para a nossa subsistência, mas isso, na verdade, é uma ferramenta, e não deve ser o propósito de vida. O materialismo não deve ser o propósito de vida. Por quê? Porque é como aquilo que se diz, quando morre, o que é material fica. O espírito continua. Né? Aquela frase do Divaldo Franco, o que somos, levamos, o que temos, nós deixamos. Então, isso é muito... Não tem nem como desenhar essa frase, porque é muito claro e evidente. Então, se a gente pega, falando aí então de tanto materialismo e materialistas, vamos dar dois exemplos clássicos que é fácil a gente compreender. Por exemplo, para nós o que faz sentido muitas das vezes? Quantos de nós nos diz, se eu tivesse o dinheiro que aquela pessoa tem, eu viveria feliz, eu não teria problemas. Isso é clássico, verdade? Muitos de nós acham o quê? Que muitas das vezes a questão da solução dos problemas, a resolução dos nossos problemas é o dinheiro e nada mais. E aí o que acontece? Você vê exatamente naquelas famílias que são mais abastadas, a infelicidade por conta de alguém que ceifou a própria vida. E aí? Como interpretar isso? Se a razão é ter dinheiro e aquela família tem dinheiro, logo a infelicidade não existe ali. Mas existe sim. Olha o exemplo que eu acabei de dar. E quantas famílias isso não acomete? Que são abastadas financeiramente, mas tem um ente lá da família que ceifou a própria vida. E aí? Insatisfação? Buscou no materialismo algo que saciasse, que preenchesse, como diz Emmanuel, mas não preencheu o vazio, permaneceu vazio. Precisava de uma compreensão maior.
Não é? Outra situação, aqueles que acreditam que tudo é ciência, como nós vimos na semana passada, ciência, ciência, ciência. E aí também esquece o lado espiritual um pouco. O planeta em que nós vivemos, o mundo em que nós habitamos, a pressão atmosférica que aqui existe, a velocidade da rotação da Terra, tudo isso é devidamente programado para que a nossa existência, ou seja, os seres humanos que aqui habitam, suportem toda essa pressão atmosférica, suportem todas essas condições que existem aqui, a exposição do sol, a exposição da quantidade de chuva, a exposição do frio, e tudo isso para que suportemos aqui. E em outros planetas que você vê que a pressão atmosférica é totalmente diversa, muito mais forte, muito mais alta, que não suportaríamos lá a questão de segundos, o nosso corpo não suportaria a pressão, não suportaria o calor, não suportaria o frio. Quem que engendrou tudo isso? Quem que pensou em cada detalhe desse? Então é criação divina, mas muitas vezes para aquele que é materialista, ele não vislumbra tudo isso. É como já disse aqui em outra lição que nós conversamos, ou você vê Deus em tudo, ou você não vê Deus em nada, porque é difícil você falar, ali tem Deus, aqui não tem Deus. Com todo respeito, é a minha percepção, é a interpretação que eu faço. Então, esse é a importância, é aprender, é compreender, é buscar esse entendimento, onde? Através de livros, como Emmanuel diz, através de centros, através da sua religião, da religião que se professa, buscar esse entendimento. Ah, mas eu vou buscar sobre a ciência. Não, você vai mesclar aquilo que Jesus fala, aquilo que Deus nos ensina sobre o amor, a importância disso, e tudo isso corroborado, tudo isso somado a esse materialismo que existe. Mas aí cabe a mim fazer o equilíbrio. E como se diz, o que é da matéria, mas o que é do lado espiritual é do lado espiritual. Então, ou seja, o equilíbrio sabendo da necessidade da matéria, sem dispensar e abandonar o lado espiritual. Saber que a vida continua, saber que tudo isso foi engendrado de uma maneira onde cada detalhe foi pensado, onde sequer jamais, muitas das vezes, passou pela nossa cabeça por que as coisas funcionam dessa maneira no mundo. Então essa é a reflexão que fica. E aí? Compreender um pouquinho mais sobre materialistas e materialismo? Espero que sim. Faça a leitura do texto, compreenda. Se tiver dúvida, mande para nós. Eu vou ficando por aqui, a semana que vem a gente se vê. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.